meus futuros colegas de trabalho, futuros advogados criminalistas. Estamos aqui com mais uma aula de semana da aprovação da OAB. Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. Nós já vimos linha do tempo do processo penal lá na aula 1, que está no canal. Nós já vimos tese de direito material e processual, também tem lá na aula 2, no canal. Nós vimos a terceira aula sobre teses de nulidade que você pode usar na tua prova, tá na aula 3 no canal. E hoje nós vamos ver uma peça, apelação, que é a peça que mais cai na prova da OAB. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o caderno de prática, tá bom? A gente vai usar a estrutura lá do meu caderno de prática para resolver essa prova, para vocês verem como fica mais fácil. Eu quero pontuar com vocês aqui algumas considerações que eu fiz, né, de questões de estratégia, de questões de escrita que vão facilitar a vida de vocês na prova da OAB, tá bom? Nós vamos ver todas essas questões com bastante calma. Vamos ver como é que a gente faz para estruturar a peça, como identificar a peça, tudo com muita calma na aula de hoje. Eu tinha postado lá no meu Instagram, que é @praticapenalsimplificada, também tem o link aqui na descrição do vídeo, que hoje a gente ia ver apelação e rese. Só que eu achei que as duas peças juntas ficaria muita coisa para muito conteúdo para uma vez só. Eu achei que ia mais atrapalhar do que ajudar. Então, o que eu vou fazer? Hoje a gente vai ver a apelação com calma e aí a gente volta na próxima aula para ver recurso em sentido estrito, tá bom? Porque essas duas peças são duas peças longas, pesadas, eu acho que fica muito conteúdo pra gente ver tudo de uma vez, tá bom? Não se esqueçam, galera, que lá no link da descrição do vídeo tem o link do Google Classroom. Lá a gente deixa todos os e-books, os links das aulas. Eu tô deixando um brinde pro pessoal que tá participando aqui do YouTube, que tá assistindo as aulas. É só ir lá se inscrever ou ir no meu Instagram, que também tem o link, tá bom? Eu quero começar apresentando para vocês o caderno de prática penal. Esse caderno tá à venda, tá bom? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona a estrutura, porque muita gente fica, poxa, mas eu não sei como é que o caderno me ajudaria, como é que seria. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona e a gente vai usar uma peça para resolver aqui com o caderno, para vocês verem como fica mais fácil a memorização e o treino, tá bom? Como eu já disse lá no meu Instagram, você não precisa saber a matéria toda da OAB para você passar na prova. Você precisa ser estratégico, você precisa praticar. O treino é fundamental. Muito treino, muita resolução de peça, resolução de resposta. Falei lá na primeira aula para vocês fazerem simulados, tá bom? O simulado é importante, tem que fazer muito simulado. É isso que vai te dar a base que você precisa para passar no exame da ordem, tá bom? Não precisa saber tudo, gente, mas precisa de treino e muita estratégia, tá? Vamos começar. Essa aqui é a capa do caderno. O caderno é um e-book. São 329 páginas, se eu não me engano, que são basicamente peça, guia de estruturação, guia de identificação, as folhas para você usar, caso você queira, e as peças com as questões discursivas. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, aqui tem o índice para vocês verem, né, de todas as peças que eu coloquei, que podem cair na sua prova da UAB. Então tem aqui, eu coloquei até um bônus dessas duas peças que eu já expliquei lá na fase processual da aula 1, porque essas peças não são tão importantes, mas que é bom você saber, tá? Quando vocês terminarem aqui, se vocês não viram a primeira e a segunda aula, e a terceira, deem uma olhadinha, porque tá tudo com cronologia de tempo. Então vocês têm que ver a primeira, a segunda e a terceira para conseguir entender a obra toda, tá? E elas são aulas resumidas, isso vai ajudar muito, tá bom? Então dê uma assistidinha nas primeiras aulas, bota aí na velocidade 2 e acompanhe o conteúdo. Coloquei o nosso grupo do Telegram, tá? Minha apresentação. E aqui a primeira novidade é a linha do tempo do processo penal que a gente viu lá na primeira aula, tá toda disponível aqui, tá bom? Vocês vão ter tudo para consultar de forma mais rápida. Então vocês vão poder olhar aqui qual é a fase que vocês estão. Tudo aquilo que a gente viu lá na primeira aula tá aqui no meu caderno, tá bom? Algumas dicas de estudo são as frases que vocês vão usar para identificar a peça de vocês. Então, por exemplo, quando eu falei aqui, quando o MP apelou da sentença,
Quando você ler que houve decisão de pronúncia. Quando, entendeu? Eu expliquei isso para vocês lá na primeira aula, que você vai ler algumas questões, e a gente vai ver isso hoje na primeira aula, na aula de apelação, desculpe. Quando você lê uma frase que você vai saber identificar qual é a tua peça. Por exemplo, quando você lê que houve uma decisão não unânime de desembargadores, você vai saber que é embargos infringentes de nulidade, tá bom? Isso aqui é um guia de identificação de peça que também tá lá no caderno, tá bom? Ó, tem frases, existem algumas frases que podem te ajudar a identificar a peça. É importante que você saiba um pouco sobre a linha do tempo do processo penal, da página 3, isso vai te ajudar. Página 3 é a aula 1 disponível aqui no YouTube, tá bom? E aqui eu mostro para vocês como usar o guia de estruturação de peça. Aqui eu tenho uma peça da OAB, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, tem toda a peça que eu coloco e eu explico para vocês. Esse daqui é o nosso guia de estruturação de peça. A gente vai usar ele hoje, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês, olha só. Leu a peça? Agora você vai usar essa parte para estruturar a tua peça. Por quê? Você vai ler o problema e você vai começar a responder essas perguntinhas que estão aqui. Essas perguntas vão te dar a possibilidade de achar as suas teses, de achar o seu mérito, de saber qual é o prazo, de saber qual é a peça. Então, tudo que você precisa de informação, você vai ler no teu problema, grifar no teu problema e responder essas perguntas. Como a gente tem aqui uma primeira peça que eu coloquei para vocês, se você ler toda essa peça, que a gente não vai fazer aqui para não ficar muito longo, você vai destacar as informações dessa peça e você vai passar para o teu guia de estruturação de peça. Então, por exemplo, lá eu consegui ler essa frase daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Bom, eu teria que ler o problema todo. Mas eu consegui identificar que a Gabriela foi citada no processo. Se ela foi citada, após a citação, eu sei que o próximo passo é a resposta à acusação, tá bom? Então, vocês vão ver ali qual é a frase de identificação. Você vai procurar entre as frases de identificação que estão lá no comecinho do caderno. Você vai ler elas e você vai procurar no teu problema. Eu vi que a frase de citação é que Gabriela foi citada. Eu já sei que depois da citação é a resposta à acusação. Aí eu vou olhar os artigos que eu vou usar. Qual foi o crime? Tentativa de furto. Eu coloquei aqui para vocês já as respostas, tá? Como um guia de exemplo. Mas vocês vão ter essa folha sem nada para vocês irem respondendo. Qual é a competência? Vara criminal ou G-crime? Vara criminal. O réu está solto ou preso? Solto, não é peça de liberdade. Já houve denúncia ou queixa? Sim, já está na fase judicial. Ela foi citada, ou seja, já houve a denúncia do Ministério Público que foi aceita pelo juiz e houve a citação da Gabriela. Em que fase está? Fase judicial. Ainda não teve audiência de instrução e julgamento. Tudo isso, como é que eu sei que eu estou respondendo isso? Porque isso está lá nas questões, ou lá no enunciado. Então, você vai ler o enunciado e vai vir respondendo essas questões. É caso de júri? Não. Aqui é tudo pergunta de júri. Não é caso de júri, não é crime doloso contra a vida. Podemos passar adiante. Essas aqui eu não anotei porque não é o caso, mas olha só. Já houve sentença? O réu foi condenado ou absolvido? Se tiver sentença, você vai colocar que sim, se ele foi condenado ou absolvido. A outra parte já interpôs recurso? Não, não é o nosso caso. O recurso foi julgado? Não é o nosso caso. Houve alguma anormalidade na decisão do recurso? Por exemplo, uma decisão não unânime, que vai ser embargos infringentes? Não é o caso. Qual é a competência? E se já houve trânsito julgado? Se aqui a resposta fosse sim, houve trânsito julgado, a gente saberia que é revisão criminal. Vocês estão vendo como que você respondendo essas perguntas, você consegue estruturar a tua peça? Você vai ler uma pergunta por uma e vai responder. Isso vai te desmistificar a peça. Você vai começar a ler, vai começar a responder e você vai conseguir formular a tua peça. Só respondendo essas perguntas. Vamos lá. Vamos continuar. Eu deixei um espacinho aqui, ó. Caso você sinta alguma coisa relevante que ficou de fora, pode anotar aqui, tá bom? Vamos continuar. Estruturação da minha peça, finalizando a minha estrutura. Então, a gente já sabe, a peça é resposta à acusação. Qual é a fundamentação? Vocês já sabem, 396 e 396A do CPP.
Meu endereçamento, a gente já viu lá que é vara criminal. A gente vai olhar qual vai ser a comarca, qual vai ser a competência. A gente viu aqui que é Fortaleza, coloquei. Minhas teses preliminares, a gente vai buscar alguma nulidade que está lá na aula 3. Eu achei aqui, ó, uma extinção da punibilidade pela prescrição. Coloquei. Minha tese principal, aplicação do princípio da insignificância, que é uma tese de atipicidade do crime. Vocês já sabem. E a gente viu lá na aula 2. Fiquem de olho. Então, vou colocar aqui. Minhas teses subsidiárias, o que a gente vai alegar caso o juiz não aceite a nossa tese principal? Qual vai ser a nossa segunda tese? Causa de exclusão da ilicitude pelo estado de necessidade. Meu pedido principal, a absolvição sumária. Todo mundo sabe que a resposta à acusação eu tenho que usar a absolvição sumária do 397. Se você não sabe, no final eu vou mostrar uma mapinha mental que vai te ajudar. Meus pedidos subsidiários, vai ser esse daqui, né? Rol de testemunha, se tem ou se não tem, nessa peça tem. E o meu prazo, tá bom? E eu até coloco aqui para vocês saberem que o processo penal, os prazos são corridos, tá? E eu disponibilizei no caderno para vocês as folhinhas, caso vocês queiram imprimir para fazer a peça de vocês. Essas aqui são as folhas iguais da OAB. É só imprimir e fazer a peça nela. Você vai usar a seu guia de estruturação para fazer as pecinhas aqui, tá bom? Aí aqui eu tenho o espelho de correção da nossa peça, tá? Todas as peças estão indo assim. E nós temos também, olha só, o modelo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa daqui é a primeira peça do nosso caderno, tá? Que não é modelo, que essa peça você realmente vai fazer. Criei aqui para vocês uma folhinha parecida. Tem aqui a peça, o guia de estruturação para vocês usarem, tá? Igualzinho que a gente usou agora. As questões, tá? Todas as questões. Tem aqui o espelho da correção das questões e o modelo da peça. Aqui vai ter a sua peça escrita, corrigida, para vocês saberem como usar, né? Saberem como escrever. Então, vai ter aqui a peça corrigida, olha como vocês podem ver, tá bom? Esse primeiro modelo veio a peça corrigida e os espelhos das questões também, para vocês saberem quais são as questões. Então, vocês podem ver, ó, essa peça, por exemplo, é uma peça que ela ainda não caiu na OAB. O que acontece? Eu usei peças antigas que já caíram na OAB. Quando a peça não caiu na OAB ainda, eu busquei elaborar um modelo para vocês, buscar um modelo para vocês não deixarem de fazer aquela peça, ainda que ela não tenha caído na OAB. E as peças estão indo aqui no caderno em ordem cronológica, tá? Da primeira até a última peça que pode cair, em ordem cronológica. Então, vai ter aqui a peça, vai ter as questões e vai ter a correção da peça, tá bom? E assim vai em todos os treinos que vocês vão usar, tá bom? Ó, espelho de correção, peça corrigida, espelho de correção, peça corrigida, para vocês fazerem 18 treinos, tá bom? Tendo dito isso, tendo mostrado para vocês o caderno, nós vamos começar a fazer a nossa aula de hoje, que é a nossa pecinha de apelação. Vamos lá. Eu separei aqui para vocês do caderno, tá? Nós vamos fazer a peça porque ela já tá no caderno. Quem adquirir o caderno vai me avisar lá no Instagram, olha, ou lá no Google Classroom, comprei o caderno e eu tava na aula do YouTube. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar uma outra peça de apelação para você, tá? Porque essa daqui a gente já vai fazer aqui. Se você for fazer ela, vai ficar muito fácil. Então, a gente vai usar essa peça que tá aqui hoje e eu vou disponibilizar uma segunda peça de apelação para vocês, tá bom? Nesse mesmo molde do caderno, só que um e-book só com a peça de apelação. Gratuitamente, tá? Já tá incluso aí no valor do caderno. Para quem quiser saber, hoje o caderno tá custando R$30, tá bom? Nós temos o caderno, nós temos o mapa mental, que eu vou mostrar depois. Quem tiver interesse em adquirir os dois, entra lá no Google Classroom, que vai rolar uma promoçãozinha para quem assistiu às aulas, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque, como vocês sabem, eu ainda tô me recuperando de uma gripe, então ainda não tô 100%. Vamos lá. Nós vamos usar aqui a peça que caiu no exame 22, tá? A apelação foi a peça que mais caiu na prova do OAB. Eu peguei essa peça porque eu achei que ela é uma peça bem estruturada, com bastante conteúdo, que tem tese de nulidade, tem tese preliminar,
tem tese subsidiária, tem o direito material do mérito. Então eu achei que essa peça fica mais completa pra gente fazer o nosso estudo, tá bom? Vamos começar. Desejando comprar um carro novo, Leonardo, jovem de 19 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos ir parando no que a gente acha importante. Vamos lá. Leonardo tem 19 anos. Quando você lê aqui que ele tem 19 anos, se o problema te falar idade ou data de nascimento, acenda uma luzinha na cabeça. Falou data de nascimento, coloca nascido em 8 de 8 de 2012, 2000 não sei quanto. 2012 não, tá muito perto. 8 de 8 de 2000. Gente, falou em nome, ou em idade e data de nascimento, fiquem atentos que muito provavelmente vai ter uma atenuante de menor de 21 anos, tá bom? Então, se ele tá me falando que ele tem 19 anos, ele não tá me falando isso à toa. Ele tá me falando isso porque eu tenho alguma tese ali, tá bom? Vamos dar uma olhada então. Leonardo, com 19 anos, decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano para Roberto, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir. Leonardo decidiu então praticar o delito sozinho, dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e no momento em que estava apenas um cliente, simulou portar uma arma de fogo e ameaçou de morte. Isso aqui é uma informação importante, tá bom? Ele não tinha uma arma de fogo, ele simulou uma arma de fogo, tá bom? Anotem aí, simulou uma arma de fogo. Bom, vamos continuar. O que fez com que ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas subtrair bens do estabelecimento. Era a única intenção dele. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa onde fica guardado o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeiras de roda. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local sem subtrair nada. Mas, já do lado de fora, é surpreendido por policiais militares. Estes realizam a abordagem e verificam que não houve qualquer arma de fogo e de Leonardo esclarecem que Roberto narra o plano criminoso do vizinho para a polícia. Roberto Dedo Duro. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo com incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2, inciso 1, combinado com o artigo 14, 2. Aqui a gente está falando de roubo majorado com tentativa, tá bom? Após a decisão do magistrado competente, qual seja a primeira vara criminal de Belo Horizonte, já sabemos para onde a gente vai endereçar nossa peça, de conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento regular. Beleza. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, não foi localizado e as datas dos fatos demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Beleza, vamos continuar. Em seu interrogatório, Leonardo confirmou integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que praticava. Gente, vamos ter uma atenção aqui. Leonardo confirma os fatos. Quando você lê isso na tua prova, que o seu cliente confirmou os fatos, nós estamos falando de confissão. Confissão é uma atenuante. Então, fiquem de olho, tá bom? O problema tá te dando as informações que você precisa. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado sem qualquer anotação e a folha de antecedentes infracionais, ostentando uma representação pela prática de um ato infracional análogo a crime de tráfico com decisão definitiva em procedência de ação socioeducativa, tá? Gente, falou em FAQ e falou em folha de antecedentes infracionais, vocês vão ficar de olho. Se ele falar de FAQ, muito provavelmente, na maioria das vezes, ele está falando que a FAQ é limpa ou que ela tem alguma anotação, algum processo em procedimento que ainda não transitou em julgado, tá bom? Aqui ele está falando pra gente que a FAQ está limpa, ou seja, ele é primário. E ele está falando pra gente que ele tem uma folha de antecedentes com uma procedência de ação socioeducativa. É uma ação que não é crime, é uma ação socioeducativa. Vamos ficar atento com isso também.
O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem alegações finais memoriais. Já sabemos que o nosso caso não é, porque olha só, vamos seguir a nossa linha do tempo. Já teve denúncia do Ministério Público, o juiz já aceitou a denúncia, já teve resposta à acusação, porque já teve audiência de instrução e julgamento, como foi falado aqui, que o réu até confessou o crime. Já teve alegações finais, o nosso próximo passo seria a sentença. Se falou em sentença, nós estamos na fase de apelação, beleza? Vamos ver. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Isso aqui foi o memoriais do Ministério Público. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a defensoria para apresentar alegações finais. Pode isso? Quem assistiu a aula 3 sabe que não pode, que isso aqui é nulidade do processo. O juiz não pode, de imediato, sem intimar o réu, já nomear um defensor dativo. O réu tem o direito de escolha do seu defensor, tá bom? Então aqui a gente já tem uma tese de nulidade aqui gritando na nossa cara, beleza? Vamos continuar. Peraí. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo, enquanto era inimputável, que é essa medida socioeducativa aqui, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Não foram conhecidas nem agravantes e nem atenuantes. Beleza, nós vamos ter que pedir. Se não tem, nós vamos ter que pedir. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 da pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Isso aqui a gente vai rebater também, tá? Com a redução de 1/3 pela minoridade tentada, a pena ficou acomodada em 4 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento foi fechado. Gente, meu Deus do céu. Vamos rebater isso aqui também. Justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado do quê? Intimado do quê? Da sentença. O Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. A irmã de Leonardo procura você na condição de advogado para adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos a intimação da sentença pela defesa no dia 8 de maio de 2017, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Então vamos lá. O último ato que eu tive aqui foi a intimação do Ministério Público da sentença. Então, o Ministério Público não apelou, logo nós estamos em fase de sentença, estamos em fase de apelação. Já sabemos, conseguimos identificar. Nós vamos responder as perguntinhas e vocês vão ver que a gente conseguiu identificar. Eu vou pedir para vocês anotarem aí. Eu ainda não manjo de todas as tecnologias, ainda não consegui desenvolver o jeito de ir anotando aqui com vocês. Na próxima aula eu tô pensando em usar o quadro, tá? Pra gente anotar no quadro. Eu comprei um quadro pra gente conseguir anotar e conseguir, né, interagir com essa parte, mas hoje vocês que vão anotar aí. Então vamos lá. Qual é a frase de identificação? A nossa frase de identificação é essa daqui, ó. O Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. Que decisão? Sentença. O juiz sentenciou isso aqui, ó. Em sentença, o juiz julgou procedente. Logo, estamos em apelação. Qual é a frase? Em sentença e intimação do Ministério Público da decisão. Tá bom? Então, qual vai ser a nossa peça? Anotem aí. A nossa peça é a peça de apelação. Beleza? Conseguimos identificar respondendo as perguntinhas. Qual é o fundamento legal? Artigo 593, inciso 1 do CPP. É o nosso artigo principal, tá bom? Qual é o crime aqui? O crime que ele quer saber é o crime que o acusado está sendo acusado, que o nosso réu está sendo acusado. Inclusive, já foi até condenado. Nós estamos aqui falando do crime de roubo majorado, coloquem aí 157, parágrafo 2º, mais a tentativa. O Ministério Público está pugnando pela tentativa e o juiz concedeu. Artigo 14 do CPP, artigo 14, inciso 2º do CPP. CP. Responda essa perguntinha. Qual é a competência? Nós já vimos que é a primeira vara criminal de Belo Horizonte. Porque como é que funciona?
a nossa peça de apelação é uma peça bipartida. Nós vamos ver isso. Primeiro a gente vai ter a peça de interposição e depois as razões. Na interposição, a gente manda para o juiz da primeira vara, escreve a interposição, que nós vamos ver juntos aqui, e depois a gente coloca as razões e manda para o tribunal, tá bom? Então a gente sabe que a competência vai ser na peça de interposição para o juiz da primeira vara da comarca de Belo Horizonte e as razões para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, beleza? Vamos continuar. O réu está preso? Não, não está preso. Já houve denúncia ou queixa? Já. A gente já está na fase da sentença. Em que fase está? Sentença. Vamos para a apelação. É caso de júri? Não. Então, isso aqui a gente não vai ver, porque não é caso de júri, não nos interessa. Já houve sentença? Houve. O réu foi condenado ou absolvido? Condenado. Então, já sabemos que é apelação. A outra parte interpôs recurso? Não. O Ministério Público só tomou ciência da decisão. O recurso foi julgado? Ainda não. Então, não estamos falando de nenhuma peça da apelação em diante. Tá bom? Qual é a competência? A gente já discutiu. Houve trânsito em julgado? Ainda não. Aqui, a gente poderia começar a analisar algumas questões importantes. Então, o que eu anotaria aqui? Ele é menor de 21 anos. Eu anotaria aqui, ele desistiu do crime. Eu anotaria aqui que ele tem uma medida socioeducativa que não é crime. Eu anotaria que ele não usava arma de fogo, ele simulou uma arma de fogo. E eu colocaria aqui, talvez desse para aplicar uma suspensão condicional do processo. Talvez, colocaria aqui, porque a gente vai conseguir diminuir essa pena dele, tá bom? Colocaria aqui, teve uma nulidade que o juiz de imediato nomeou o defensor dativo, colocaria aqui. E eu anotaria aqui o nosso prazo, que ele falou que foi dia 8 de maio de 2017, segunda-feira. Eu anotaria aqui, o 8 de maio foi o prazo da intimação, pra gente contar aí os dias da apelação, tá? Beleza, anotei isso, vamos para nossa próxima fase, pra gente acabar de estruturar essa peça e começar a fazer, tá bom? Então, a gente já sabe, a nossa peça é a apelação, tá? A fundamentação que a gente vai usar aqui, nós vamos usar vários artigos, mas o principal que a gente vai usar é o 593, inciso 1 do CPP, tá? Da peça de apelação. E depois a gente vai anotar os artigos que a gente vai colocar. Eu não vou fazer aqui com vocês o passo a passo, porque a gente já vai fazer o modelo. Mas como vocês anotaram aqui todas as teses que vocês vão usar, aqui vocês anotem os artigos da tese. Por exemplo, lá da nulidade, vou botar a súmula 708 do STF, vou botar o 564 do STF. Anotem aqui os artigos que vocês querem colocar na prova, para quando vocês montarem a prova, vocês não esquecerem. Esse tipo de estruturação vai ficar na cabeça de vocês. Vocês vão fazer tanto que vocês vão começar, tá? A peça é tal, a fundamentação é tal, o meu endereço vai ser tal, as minhas teses de nulidade vão ser tal. Vocês vão começar a já visualizar essa estrutura na cabeça de vocês. Então, anotem, usem de verdade, porque vale a pena, tá bom? Eu vou disponibilizar essa daqui, que já tá feita, lá no Google Classroom. Quem quiser, vai para a plataforma, se inscreve, que essa peça daqui eu vou disponibilizar sem custo. E quem quiser todas as outras, vai estar lá no Hotmart, também tem o link na descrição, tá bom, gente? O livro é R$30. Vamos lá. E no Hotmart e no Google Classroom tem desconto, esqueci. Minhas teses principais. Gente, vamos começar a falar do que a gente vai falar aqui na nossa tese, tá bom? Vamos começar na tese preliminar. A gente já sabe que o nosso endereçamento vai ser a primeira vara da comarca de Belo Horizonte e as nossas razões vão para o Tribunal de Minas Gerais. A gente vai ver como que a gente vai estruturar isso certinho. Qual é a nossa tese preliminar que a gente vai alegar aqui? A gente vai ver a tese de nulidade. Por quê? Tudo que aconteceu depois das alegações finais é inválido, é nulo, porque o juiz deveria intimar o réu para constituir um novo defensor. Ele não pode, de imediato, nomear um defensor dativo, já que o advogado do nosso réu renunciou.
Vocês viram isso comigo na aula passada. Nós vamos colocar aqui o artigo 564 e a súmula 708 do STF, tá? Essa é a nossa tese preliminar. Eu tô olhando aqui, gente, que eu tenho uma colinha aqui que eu anotei tudo para não esquecer nenhuma informação para vocês, tá bom? Então, isso daqui é a nossa tese principal, nossa tese preliminar, tá? Ah, doutora, eu coloquei a tese principal primeiro, depois eu coloquei a tese preliminar. Tem problema? Não, coloque tudo. A FGV não vai descontar pontos se você colocar a principal e depois a preliminar. Como uma forma estética para melhor visualização do seu avaliador, você deve colocar a tese preliminar primeiro. Mas isso não vai fazer com que você perca pontos, tá bom? Você pode colocar a tese principal e depois a tese preliminar, tá bom? Mas vocês não podem esquecer de colocar, tá? Então, como a gente está aqui com uma estrutura de ordem, use essa estrutura para treinar, que isso vai facilitar na hora de vocês fazerem a prova, tá bom? Então, nossa tese preliminar é a nossa tese de nulidade, que a gente já falou aqui. Qual vai ser a nossa tese principal, gente? A gente viu, no nosso caso, que o Leonardo chegou lá para retirar aquele dinheiro do caixa. Ele viu que o funcionário estava na cadeira de roda e ele desistiu sem levar nada. Isso daqui não é caso de tentativa. Ele nem chegou a tentar subtrair a coisa. Isso não é caso de tentativa, ele desistiu. Nós estamos claramente falando aqui de desistência voluntária do artigo 15 do CP, tá bom? É caso de desistência voluntária. O nosso réu não subtraiu nada, ele desistiu antes de começar a execução do crime. Então, a gente sabe lá no artigo 15 que se o réu desiste antes de começar, ele responde até os atos até então praticados. O que o nosso cliente vai responder? Nada. Nós não temos atos até então praticados, nós não temos. Ele não arrombou nada, ele não bateu em ninguém. Nós vamos alegar como tese principal a absolvição pela desistência voluntária. Vamos ver isso na prova, mas nossa tese principal aqui vai ser a desistência voluntária lá do artigo 5º, tá bom? Nós vamos focar aqui na nossa argumentação que a desistência voluntária o réu não responde pela tentativa, tá bom? Essa é a nossa tese principal. Quando a gente está falando, gente, eu já falei com vocês a diferença e eu vou falar aqui de novo. Desistência voluntária, o réu desiste de prosseguir a ação por vontade própria. E na tentativa, ele desiste de prosseguir com a ação por circunstâncias alheias à sua vontade. A polícia chegou, alguém denunciou. Então, essa é a nossa grande diferença. Aqui ele não chegou porque ele não desistiu porque a polícia chegou. Ele desistiu porque ele quis. Então, nós estamos falando de desistência voluntária, tá bom? Então, essa vai ser nossa tese principal. E nós vamos agora para nossas teses subsidiárias. Vamos lá comigo anotando. Primeira coisa que a gente vai anotar em caso do juiz decidir que não é caso de desistência voluntária, subsidiariamente nós vamos pedir outras medidas. Nós vamos rebater a sentença, vamos melhorar a situação do nosso réu. Então, como tese principal, nós pedimos a absolvição pelo caso da desistência voluntária, tá bom? E em caso subsidiário, nós vamos alegar algumas teses que melhorem a situação do nosso réu. A primeira tese que a gente vai ver, eu acho que eu vou passar aqui para vocês um espelho, para vocês visualizarem o que eu tô falando, né? Porque eu tô falando sem vocês visualizarem, acho que vai ficar melhor aqui. Esse aqui é o espelho de correção da OAB, tá? E aí aqui a gente consegue ver melhor. Então vamos lá. Teses subsidiárias que vocês vão anotar lá no guia de estruturação de vocês. A pena máxima deve ser fixada no mínimo, pois a existência de ação socioeducativa não justifica maus antecedentes. Foi o que eu falei para vocês quando a gente estava lendo lá a prova. Nós não temos um crime. Nós não temos um crime transitado e julgado. Nós temos uma ação socioeducativa que ele respondia quando ele era menor. Então, isso não vai entrar como maus antecedentes. A pena base tem que ser fixada no mínimo legal. Como é que vocês vão saber? Vocês vão procurar no texto, nas teses subsidiárias, tudo que vocês encontrem que possa melhorar a situação do réu.
O que eu aconselho vocês a fazerem? Usarem lá o artigo 59 do CPP. Por que eu vou usar o artigo 59? No artigo 59, a gente tem uma ordem cronológica implícita de coisas que podem melhorar a situação do réu. Vocês vão ver lá, atenuantes, agravantes, comportamento do réu, se ele é primário. Aí vocês vão ver embaixo a pena base, fixação da pena base. Vocês vão ver o regime mais gravoso. Tudo isso são situações que vão melhorar a situação do réu. Então eu olhei aqui, eu vi que ele já tinha os bons antecedentes, que vai ser a minha primeira tese. E eu vou ver também que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Então isso eu vou ver olhando, dando uma lida lá no artigo 59. Porque, perdão, gente, ele vai me dar mais uma ideia do que eu posso usar para poder beneficiar o meu réu, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos reconhecer a atenuante da menoridade relativa. Ele é menor de 21 anos. Isso daqui, a pena dele também deve ser atenuada, tá bom? Reconhecimento da atenuante da confissão, que eu falei para vocês, lá do artigo 65. E nós vamos afastar o aumento de pena, pois houve uma simulação de arma de fogo. Não houve uma arma de fogo, tá? A OAB até coloca, não tem incremento de potencial lesivo, não existe prova da arma de fogo. Não tem arma de fogo, ele simulou com o dedo. Não tem arma de fogo. Como o juiz não reconheceu a nossa desistência voluntária lá em cima, porque tudo que a gente está falando aqui é tese subsidiária, nós vamos pedir a redução pela tentativa, né? Permitindo a aplicação da suspensão condicional do processo. Vocês vão ver que a pena vai cair bem e a gente vai ter como aplicar desculpa, gente, a suspensão condicional do processo. A aplicação do regime inicial aberto, claro, né? Porque a pena vai cair pra caramba, tá bom? E o pedido de provimento do recurso e alvará de soltura. O nosso prazo foi 15 de maio. Vamos contar prazo junto, gente? Prazo em direito penal, eles são dias corridos, tá bom? A nossa apelação aqui, vocês vão contar, vocês viram que o prazo era 8 de maio, se não me engano? Acho que era 8 de maio, né? O prazo no processo penal, como é que a gente conta? A gente exclui o primeiro dia e inclui o último, tá? Eu vou abrir um calendário com vocês depois pra gente fazer a contagem do prazo. Deixa eu ver até se eu tenho um aberto aqui. Vou abrir um calendário com vocês pra gente fazer a contagem do prazo pra vocês verem, tá bom? Porque o prazo do processo penal não tem frescura igual o processo civil, não. Aqui é dias corridos, a gente conta direitinho, tá bom? Depois eu vou ver com vocês. E aí, fechamento com o local, data do advogado. Gente, uma coisa que os professores sempre falam, e eu acho que vale a pena pontuar aqui, não coloquem nada na prova que possa prejudicar vocês. Colocar, inventar o número de OAB, inventar um local. Gente, pelo amor de Deus, coloque lá. Advogado OAB, 3 pontinhos, tá bom? Porque se o avaliador achar que você tá dando um jeito de que você seja identificado, ele pode anular a tua prova. Então não inventa informação, tá bom? Vamos começar a fazer a nossa peça. Deixa eu ver aqui se abriu. O nosso... Ó, vamos ver o 593 do CPP para vocês verem a apelação. Ó, a apelação são 5 dias, tá bom? Ele falou pra gente aqui que foi no dia 8 de março que começou, dia 8 de março de maio, uma segunda-feira, né? Que começou a contar o prazo, né? Que eles foram intimados, não necessariamente começou a contar o prazo. Que o Ministério Público foi intimado 8 de maio. Nós vamos excluir o primeiro dia, tá bom? Nós vamos ter terça-feira, dia útil, ele falou pra gente. Então, nós vamos ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de maio, tá bom? Contem aí o prazo direitinho pra vocês fazerem certinho a contagem. Não se esqueçam, gente. Opa, achei que tinha gravado. Não se esqueçam de fazer o prazo contado direitinho. Coloquem lá na folha para vocês excluírem os dias direitinho que vai estar, tá bom? Começou a contar no dia 9. Então, vocês vão contar do dia 9 em diante, tá bom? Incluindo o dia do final.
Beleza? Vamos lá. Vamos começar a nossa peça. Primeira que eu falei para vocês, a nossa peça é uma peça de interposição para o juiz da vara criminal e a razões vai para o tribunal de segunda instância, tá bom? Vamos lá. Quando vocês fizerem na prova de vocês, vocês vão fazer a peça junto. Então, esse prazo, ele vai ser da peça já com as razões inclusas, tá bom? Então, essa daqui que vocês estão vendo na tela é a peça de interposição, onde a gente vai colocar as primeiras informações dizendo para o juiz da primeira vara que nós estamos interpondo uma peça criminal, para somente então a gente fazer a peça de interposição. Vamos dar uma olhadinha. Colocamos aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais, processo número, bota 3 pontinhos, Leonardo, já melhor qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por intermédio de seu advogado infraassinado, pode botar procurador também, tá? Com procuração em anexo, interpor recurso de apelação. Gente, tem gente que gosta de colocar aqui embaixo recurso de apelação e pular uma linha. Não tem problema, tá? Esteticamente não tem problema. Eu só gosto de colocar tudo junto porque poupa linhas, tá bom? Usem essa estratégia para poupar linha. 5931 do CPP, em face da respeitável sentença prolatada por este douto juízo ACO. Gente, isso aqui eu coloquei para ficar bonitinho, mas pode ser em respeitável sentença do juiz de primeiro grau, em respeitável sentença apenas, que condenou Leonardo pela tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Em sequência, requer que seja o recurso recebido. Esse parágrafozinho aqui vocês podem colocar nesse mesmo estilo. Eu acho que fica fácil de lembrar para vocês escreverem na prova. Em sequência, requer que seja o recurso recebido encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, já com as razões inclusas, tá? Nesses termos, pede deferimento, Belo Horizonte, 15 de maio de 2017, advogado AB. Beleza? Não botem número, não botem nada que identifique a peça de vocês. Porque eu já falei que isso pode zerar a peça de vocês, tá bom? Essa daqui é a nossa peça de interposição. Vocês vão começar aqui com o nosso endereçamento, tá? Com a parte de introdução e aí a gente vai começar com os fatos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Como é que eu faço para que isso fique mais fácil possível? Vocês vão fazer os parágrafos em 3 estilos, em 3 passos. Vocês vão primeiro usar a primeira parte do parágrafo para falar o que aconteceu. A segunda, vocês falam o que o artigo da lei previu e como aquele artigo foi violado. Tá? Isso é um jeito de vocês lembrarem para fazer a peça. Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui, se eu fosse fazer um caso diferente desse daqui, uma apelação, vou colocar Joana praticou, foi condenada pela suposta prática do crime de na data de tal, beleza. Segundo, eu vou usar o artigo. O artigo tal, prevê que o crime é assim, assim, assim. Logo, embaixo, eu vou colocar por que aquele artigo foi violado, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês aqui, como é que a gente faz, mas usem esses 3 passos. Colocar os fatos, colocar o artigo dos fatos e como aquele artigo foi violado, tá bom? Vamos ver aqui. Nós começamos com o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, apelante Leonardo, apelador MP, número do processo, razões de recurso de apelação, egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, tá bom? Não precisa botar ilustríssimos julgadores, nobres julgadores, não. Faz assim mais simples que também dá certo. Dos fatos. Gente, não enche linguiça nos fatos, tá bom? Aqui tem até um pouco mais. Essa resolução de prova eu peguei do professor Nidal, que ele disponibiliza algumas resoluções de prova, tá? Não precisa encher linguiça nos fatos. Vai colocar os fatos, seja sucinto nos fatos, conte o que aconteceu para você poupar a linha, tá bom? Não é para encher e também não é para copiar o que tá lá, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Aqui no nosso caderno parece que fica um pouco maior do que realmente é por causa da formatação do caderno, tá? Mas na sua prova, vocês fazendo à mão, vocês vão ver que vai ficar menorzinho. Beleza? Vamos lá. Desejando comprar um carro novo, Leonardo, de 19 anos, decidiu praticar o crime de roubo em estabelecimento comercial e está contando aqui o que aconteceu. Contou aqui, logo após, antes de suspender qualquer quantia do caixa, Leonardo notou que havia apenas um funcionário que usava cadeira de rodas. Leonardo deixou o local sem subtrair nada, tá? Então ele tá contando aqui, ó, tá contando os dois fatos. O que aconteceu? Ele saiu do local, tá falando, e aqui tá falando, ó, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante preventivo e denunciou Leonardo nas penas do artigo 57, tal. Falou isso. Falou que o Ministério Público pugnou. Tá falando aqui que o juiz da primeira vara condenou ele, tá? Primeira vara de Belo Horizonte converteu a prisão em flagrante e recebeu a denúncia. O homem ameaçado de morte jamais foi ouvido em juízo, nunca apareceu. Em juízo, o apelante confirma os fatos, destacando que se arrependeu. Fala da FAQ dele, fala que em memoriais o Ministério Público requereu pela condenação, que o advogado do Leonardo renunciou e que o juiz julgou procedente a pretensão punitiva. E aqui vai falar da sentença, tá? Esses fatos aqui eu até achei um pouco grande demais, tá? Essa resolução do professor Nidal. Eu coloquei para vocês porque tá bem completo para vocês entenderem melhor, mas eu faria o seguinte, eu colocaria que ele praticou o crime, que ele confessou, que o rapaz lá não apareceu ameaçado e que o Ministério Público pugnou pela condenação e que o juiz condenou, tá? Os outros detalhes eu discutiria no mérito, mas tem aqui tudo, que ele foi condenado, tem aqui ó, o regime inicial, foi fechado, e que o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. Ele fez um pequeno resumo dos fatos. É isso que você vai fazer na tua prova. Mas é uma síntese bem apertadinha. Não precisa escrever aquele mundos e fundos, porque aí não vai caber os fundamentos, que é aonde você vai pontuar, tá bom? Vamos começar com os fundamentos aqui. Nós vamos ver primeiro a nulidade que a gente falou aqui, da nulidade da ausência de intimação. Vamos dar uma olhada. Em sede de alegações finais, o advogado constituído do apelante renunciou, sendo que o doutor magistrado ACO abriu vista para o Ministério Público apresentar razões. Ocorre que, então, o que eu falei para vocês, olha só. No primeiro parágrafo ele colocou o que aconteceu. Agora ele vai colocar por que aquilo está errado e como que aquilo foi violado. Então tentem montar esse esquema na hora que vocês forem fazer de argumentação. Falar o que aconteceu, por que aquilo está errado e citar uma fundamentação, tá? Esse estilo de composição de parágrafo vai te ajudar na tua prova. Fala o que aconteceu, falei o que aconteceu, o que a lei prevê, como que deveria ser e a fundamentação, tá bom? Vamos lá. Ocorre que, diante da renúncia do advogado constituído, Leonardo deveria ter sido intimado para que optasse entre a constituição de novo defensor ou ficasse assistido pela defensoria. Ao não intimar o acusado para que optasse pela constituição de novo advogado, o magistrado violou os princípios do contraditório e ampla defesa. Tá? Se tem, porque isso deixa o avaliador com uns olhos melhores para a tua prova. Sendo que houve evidente prejuízo, pois as alegações foram apresentadas sem nenhum contato do defensor com o acusado. Assim, é cabível nulidade da sentença e de todo o processo desde o momento da apresentação das alegações finais. Eu coloquei aqui para vocês, eu até reformulei essa folha, eu acrescentei o artigo 564, inciso 4 do CPP e a súmula 708 do STF. Tá? Eu devo ter pegado a versão que eu não adicionei isso. Mas coloquem esses dois artigos quando vocês forem falar de nulidade de ausência de intimação. Desculpa, gente. Tá? Então, a gente usou lá da nossa peça de estruturação a nossa primeira tese preliminar, que foi de nulidade. Agora nós vamos passar para o mérito, que é a desistência voluntária, que a gente conversou, que vai ser o nosso pedido principal. Tá bom? O réu se arrependeu e desistiu de praticar o delito antes mesmo de sua consumação, ao ver o funcionário do estabelecimento com dificuldade de locomoção. Assim, está, cara... Então, olha lá, falei os fatos, agora eu vou falar os fundamentos, né? E apresentar a fundamentação jurídica. Os fatos,
por que aquilo está errado e aí colocar a nossa fundamentação jurídica. Vamos olhar. Assim, está caracterizada a desistência voluntária dos termos do artigo 15 do Código Penal e o acusado só responde pelos atos até então praticados. Certo que não deve se levantar a hipótese da tentativa do delito, gente. Quando falar em desistência voluntária, não existe tentativa, tá? Pois a tentativa se figura quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. O que houve desistência voluntária não se confunde com tentativa, tá? Não esqueçam disso. Assim como houve desistência voluntária, Leonardo apenas responde pelos atos até então praticados. Restou comprovado o crime de ameaça ao cliente estava no local, contudo, ele jamais foi ouvido. O crime de ameaça, previsto no artigo 7, é de ação pública condicionada à representação. Como este nunca ocorreu, Leonardo não pode ser condenado pelo delito, pela ocorrência da decadência. Isso posto, deve o apelante ser absolvido do crime de roubo. Tá bom? Por que ele está falando disso daqui? Porque o Ministério Público pugnou também pela condenação. A gente deve ter passado batido isso. Pela condenação pelo crime de ameaça também. Só que vocês viram a informação de que o rapaz que foi ameaçado nunca nem apareceu. Então, aqui a gente tem a decadência do direito de representação, tá? Porque já passou o prazo desde quando isso aconteceu. Vocês vão ver o artigo 157, que é a ameaça, ela é uma ação pública condicionada à representação, tá? O Ministério Público nem pode ir lá e oferecendo assim, beleza? Então, nós falamos da desistência voluntária e falamos da decadência do direito de representação. Vamos para as nossas teses subsidiárias. Na rara hipótese de ser mantida a condenação do apelante, tá? Ou aqui vocês poderiam colocar, no caso do douto desembargador não decidir pelo caso do douto decidir pela condenação do apelante, pode ser alguma coisa mais simples, tá bom? Com base nos princípios da eventualidade expostos a seguir dos argumentos. Vamos lá. Aqui a gente vai usar tudo que é mais benéfico para o nosso cliente. Tudo que a gente pode falar que vai melhorar a situação dele, desde pena base, atenuante, agravante, causa de diminuição de pena, regime inicial, tudo isso você vai alegar aqui agora, tá? Nós já usamos a nossa tese principal, que foi desistência voluntária e a decadência. Agora a gente vai falar das teses subsidiárias. Já que os desembargadores decidiram manter a condenação dele, nós vamos falar de tese subsidiária, tá bom? Vamos lá. No momento de fixar a pena base, o juiz ocorre reconhecer a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo enquanto ele era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Vocês viram aqui o estilo de parágrafo? Colocou o que aconteceu. Agora ele vai colocar ocorre que... Gente, usem essa palavra que ajuda. Coloquem no primeiro parágrafo falando o que aconteceu. Coloquem assim, ocorre que... E aí coloquem a fundamentação do porquê aquilo não deve ser mantido. Tá bom? Porque vocês vão usar isso na prova de vocês. O que vocês vão estar fazendo é tentando corrigir alguma decisão. Seja uma decisão de flagrante que não deveria ser, uma decisão de preventiva que não deveria ser, uma apelação que não deveria ser. Então, vocês vão estar sempre rebatendo alguma coisa para melhorar o cliente de vocês. Isso que é o advogado criminalista. Por isso que vocês aqui vão colocar. Gente, batata, coloquem o que aconteceu, ocorre que, e coloquem o porquê aquilo não deve permanecer, tá bom? E embaixo a fundamentação jurídica. Com esse estilo de escrita, vocês vão conseguir fazer uma peça mais concisa, tá bom? Vamos lá. Ocorre que a decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa não deve ser considerada como maus antecedentes, fundamentando o aumento da pena acima do mínimo legal. Assim, a pena deve ser fixada em seu mínimo legal. No que diz respeito... Beleza, então nós falamos aqui da primeira fase. A gente sabe que medida socioeducativa não é crime. Então, a gente está pedindo aqui que na fixação da pena base, o juiz reconheça que o desembargador reconheça que essa medida socioeducativa não pode ser uma causa que impeça que a pena seja fixada no mínimo legal, tá? Falamos da primeira fase de fixação da pena base, nós vamos para a segunda fase. Vamos tentar lembrar da dosimetria da pena?
vocês sabem que a gente tem a fixação, né? Primeiro eles fixam a pena base, depois atenuantes e agravantes, depois a gente vai causas de diminuição e aumento de pena, e aí a pena, tá? A gente tem atenuante para falar aqui? Temos duas, então vamos falar. Já falamos de pena base, vamos para as atenuantes. E depois a gente vai ver se tem causa de diminuição de pena, tá bom? Depois a gente vai para o regime e aí a gente fecha a pena, tá bom? Tentem manter em mente a dosimetria, tá? Para vocês lembrarem as fases e pensarem o que eu vou buscar ali nesse procedimento de tese subsidiária que pode melhorar a situação do meu cliente, tá bom? Vamos lá. No que diz respeito à segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade do artigo 61 do Código Penal, sendo que Leonardo possui apenas 19 anos. Também deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65.3 do Código Penal. Eu falei com vocês da dosimetria porque a gente aprende que quando você vai falar de teses subsidiárias e você vai falar de melhoria de situação do teu cliente, você tem que lembrar da dosimetria da pena. Você tem que lembrar o procedimento pelo qual o juiz faz a pena. Se o juiz foi lá e ele não fixou na pena base, você tem que pedir que seja fixado na pena base. Se ele não reconheceu atenuante e agravante, você tem que pedir atenuante e agravante. Se ele não reconheceu diminuição de pena, você tem que pedir diminuição de pena. E se ele colocou num regime muito gravoso, você vai pedir um regime menos gravoso, tá bom? Lembrem disso para vocês conseguirem montar suas teses subsidiárias, beleza? Vamos lá. A gente falou primeira fase da pena base, segunda fase aqui a gente pediu atenuante. Vamos para a terceira fase. No que diz respeito à terceira fase da dosimetria da pena, deve ser afastada a incidência de causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, pois nenhuma prova de utilização, nem mesmo laudo pericial, requisito fundamental da apuração do fato, nos termos do artigo 158 do CPP, tá bom? O que ele está falando aqui? Que não tem nenhuma prova de arma de fogo, não tem. E o artigo 158 fala que crimes que deixam vestígios, a gente precisa de laudo pericial, precisa de exame de corpo de delito, não tem. Então, a gente vai falar aqui de causa de aumento de pena, a gente vai afastar essa causa. Não tem. Vocês viram como que a gente falou de cada fase da dosimetria da pena? A gente falou de pena base, a gente falou de atenuante e agravante, a gente está falando de causa de diminuição e aumento de pena, tá bom? E agora a gente vai para o regime, tá bom? Que o juiz, ele colocou ele no regime fechado, a gente vai rebater o regime fechado, tá? A opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não é motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido, segundo a pena aplicada nos termos da súmula 218 e 219 do STF, tá? Essas súmulas falam da opinião do magistrado na hora de colocar o regime, tá? O magistrado não pode, só pela sua opinião do que é grave, do que não é grave, agravar o regime do acusado, tá? E a gente cita essas duas súmulas. Anotem aí na agenda de vocês, no vademecum de vocês, tá? Lá na fixação do artigo, se eu não me engano, 63 do CP, onde a gente tem a fixação das penas, vai ter lá de baixo para vocês a súmula 718 e 719. Marquem ela aí para vocês, se for um caso de vocês precisarem alegar a tese de subsidiária, vocês já terem esse artigo, esses dois artigos importantes, tá? Se for alguma tese que cair algo parecido, vocês já têm que saber, tá bom? Vamos lá. Sendo que, à luz da súmula, a imposição de regime mais severa do que a pena aplicada, existe motivação idônea, não é só a opinião íntima do magistrado. Deve, portanto, ser aplicado o regime aberto ou semiaberto, a depender da pena aplicada. Vamos pedir suspensão condicional. Claro, porque a pena vai cair agora. Nós já fixamos o mínimo legal, já colocamos atenuante, afastamos a causa de aumento de pena. Vamos pedir suspensão condicional da pena, tá bom? Deve ser reconhecida a redução máxima de... Gente, outra coisa que eu falei na última aula. Se você vai pedir diminuição de pena, você tá lá de 1/3 a 2/3, pede o máximo, tá? Sempre peçam o máximo na prova de vocês. Olha só, deve ser reconhecida a redução máxima de 2/3 da tentativa devido ao intercrimes percorrido, o que enseja a aplicação de suspensão condicional da pena. Aqui a gente está usando a tentativa, os 2/3 da tentativa,
porque o juiz não aceitou a nossa desistência voluntária lá do começo, tá? Por isso que a gente está pedindo subsidiariamente a tese de tentativa para melhorar a condição do nosso sujeito, tá bom? Vamos continuar. Diante de todo exposto, requer aos nobres julgadores o provimento do presente recurso. Gente, coloquem duas palavrinhas: conhecimento e provimento, tá bom? Não se esqueçam de colocar essas duas palavras na prova de vocês, se for apelação. Diante de todo exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso. Coloquem, porque é nessa palavrinha que você está pedindo para que tudo que você pediu para o juiz seja reconhecido. É uma palavrinha mágica que tem que estar na prova de vocês. Provimento, conhecimento e provimento, tá bom? Bem como a reforma da decisão, claro, a fim de. Aí nós vamos colocar nulidade, tudo que a gente pediu, pega lá tudo, vai um por um colocando nos pedidos, tá? Nulidade da sentença, o juiz o acórdão de todo o processo desde a apresentação das alegações, reconhecimento da desistência voluntária, absolvição de Leonardo, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade e faltou aqui da confissão, aplicação do regime aberto ou semiaberto, a depender da pena, pelo reconhecimento dessas súmulas, provimento do recurso com a consequente expedição do alvará de soltura, tá bom? Nesses termos, pede deferimento, Belo Horizonte, data, número do OAB. Fechou? Vocês viram como é simples? Vocês viram como é fácil? Como não é difícil? Quando você estrutura, se vocês usarem aqui essa peça, esse guia de estruturação, e vocês anotarem tudo que tá lá, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir montar a peça. Aqui nesse guia, eu usaria tudo. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou imprimir o guia e eu vou anotar no quadro que eu comprei aqui pra gente usar. Eu vou anotar no quadro junto, junto com vocês usando o guia, para vocês verem que montando com a estruturação de peça, dá para fazer a peça com muito mais tranquilidade. Gente, não adianta você sentar lá, você leu aquela peça desse tamanho, olha o tamanho dessa peça, e você querer saber tudo que tá ali. Você tem que anotar passo a passo. Você vai ler o primeiro parágrafo aqui, eu vou até tirar do modo leitura. Você vai ler aqui o primeiro parágrafo, visualizar. Você vai ler aqui a primeira página e você vai começar a anotar as coisas. Olha só, ele tem 19 anos, beleza. Aí você vai... Ele tinha intenção de subtrair. Então, eu marquei, eu olhei aquele 19 anos, eu já vou anotar lá embaixo na parte importante, ele tem 19 anos. Tá, aqui ele ameaçou de morte. Ah, já vou anotar isso. Você vai começar a anotar todas as pequenas coisinhas que você tem na prova. Ah, tá, beleza, vamos lá. Arrependido, antes mesmo de ser entrar na sua presença, deixou o local sem subtrair. Beleza, vocês vão anotar tudo isso aqui, todas essas mínimas importâncias, para quando vocês chegarem na estrutura de peça, vocês poderem passar essas informações aqui para a estrutura de peça, tá? Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão ter a peça toda estruturada com todas as argumentações que vocês vão usar, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula de reze, eu vou fazer junto com vocês no quadro, para a gente conseguir fixar melhor essa ideia daqui. Tá? Como eu não tinha como anotar aqui, eu fui falando, mas vocês não conseguiram visualizar exatamente. Eu vou disponibilizar esse e-book no link aqui abaixo. Vou deixar esse e-book para vocês dessa peça daqui, tá? De forma gratuita. Quem quiser, acesse o link, vai estar e-book da peça de apelação e façam em casa. Imprimam, baixem, imprimam, tentem fazer. Vocês vão ver que vai ajudar demais na organização da peça. Que uma peça grande como essa precisa ser organizada. E vocês viram que não é difícil, que tudo que eu precisava estava no problema, tá bom? Eu vou organizar para vocês, nós vamos ver na nossa próxima peça o reze, tá? Nós vamos fazer toda a estruturação do recurso em sentido estrito, de forma correta, usando o guia de estruturação, tá? Não se esqueçam que no link aqui embaixo vai ter o nosso grupo do Google Classroom, onde vai ter esse e-book. Tem o meu Instagram, também tem lá o link para o e-book. Peço para vocês deixarem um gostei, compartilharem esse vídeo com algum amigo de vocês que está estudando para o OAB, que quer passar na OAB, mas ainda não sabe por onde começar, que está lá no 8º período querendo pegar, já pega ele e fala, vamos fazer a matéria de direito penal, que é a mais fácil que tem.
E é isso. Agradeço você que assistiu a aula até aqui. Não se esqueça de se inscrever para vocês ganharem o brinde lá do Google Classroom, tá bom? E aí eu vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos ver recurso em sentido estrito, reze a peça que caiu na minha prova da OAB, tá bom? Obrigada, pessoal!